Olá, queridos. Bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Amém. Me chamo Everton, estou passando aqui para compartilhar mais uma palavra e darmos continuidade àquilo que temos já ministrado. Amém. Então, se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço a você, não é que se inscreva nesse canal. Amém. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Aí, pronto. Amém. Se inscreva nesse canal. Amém. Aciona o sininho das notificações. Amém. Não esquece de deixar o seu like. Amém. Que é muito importante. E também, é claro, compartilhar com seus amigos, com suas redes sociais. Amém. Seus familiares. Compartilha. Amém. Compartilhe o máximo que você puder. Amém. Então, é um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus aqui com vocês. E espero que essa série, nesses estudos, essas ministrações diárias, elas estejam realmente te alcançando, alimentando o seu coração, trazendo algo bom para a sua vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ao estudo da palavra. Queridos, nos vídeos anteriores, não é? Nos vídeos anteriores eu comecei a ministrar sobre fé. Não é o nosso texto base, né? Nosso texto base é Marcos capítulo 4, não é? A partir do versículo 35, é de lá que nós temos extraído todas essas ministrações diárias, amém? Tudo isso que nós temos falado, então é de lá que realmente nós temos buscado a inspiração do Senhor para trazer essas palavras, trazer essas ministrações diárias, amém? Então, lá nessa passagem, a Bíblia diz que Jesus ele entra num barco juntamente com seus discípulos. E Jesus, né, eu já reli esse texto várias vezes e hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, amém? Quero dar seguimento, dar continuidade e tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Então, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus ele entra no barco juntamente com seus discípulos e uma tempestade de vento se levanta. Amém? E eles correm o perigo de afundar, de naufragar, né? E Jesus nesse momento está dormindo e eles vão acordar Jesus pedindo, né, ajuda. É claro que eles não usaram essas palavras, mas eles foram até o Senhor. O Senhor estava dormindo sobre um travesseiro e a Bíblia diz que Jesus acorda, repreende o vento e o mar e houve bonança. Amém? E depois Jesus se volta para os discípulos e pergunta: por que vocês são tímidos? Aí também pergunta: como é que vocês não têm fé? Amém? E lá nessa mesma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jesus diz: cadê a fé de vocês? Amém? Então você pode acompanhar a leitura, pode, na verdade, ler, né? Aconselho a você Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, e você vai ver, né, exatamente o relato disso que eu estou falando para vocês. E nesses últimos dias, né, nós temos estudado sobre essa declaração, na verdade, essa segunda pergunta de Jesus. Aonde está a fé de vocês? Aí foi daí que desencadeou toda essa série, né, que eu tenho falado sobre fé. Amém? Afinal de contas, o que Jesus queria dizer. Eu já ministrei aqui sobre o que é fé, como vem a fé, não é? No vídeo anterior eu falei da diferença da fé da cabeça e a fé do coração. E hoje eu quero falar de dois tipos de fé. A fé de Abraão e a fé de Tomé. Amém? É importante a gente entender que existe uma diferença, né? Porque às vezes as pessoas elas até dizem, eu tenho fé. Mas que tipo de fé você tem? Se você não entende que existe diferentes tipos de fé, amém? Se você não entende isso, que existem tipos diferentes de fé, você pode achar que tudo é igual e não é, amém? Então nesse vídeo eu pretendo mostrar para você que existe uma diferença, amém? Eu citei para você, mostrei para você o texto, né? O texto do Evangelho de João, capítulo 20, onde fala de Tomé, né? A Bíblia diz que Tomé, não é, ele um dos discípulos do Senhor, e quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Tomé não estava, quando Jesus ressuscita, ele se apresenta para os discípulos, eles estão fechados, trancados dentro de um lugar, de um cenáculo, e a Bíblia diz que Jesus entra naquele lugar e diz: Pai seja convosco,
E naquele momento Tomé não estava. Depois o Senhor se retira, um pouco depois Tomé chega, né? E quando Tomé chega, a Bíblia diz que os discípulos falaram para Tomé e disseram: Nós vimos o Senhor. Ele esteve aqui. E Tomé disse: Se eu não vir o sinal nas suas mãos, se eu não ver o sinal dos cravos, né? Se eu não colocar a mão no seu lado, eu não vou crer. Então vamos lá, deixa eu colocar para vocês só um minutinho, por favor. Evangelho de João, capítulo 20. Amém? Oh, aleluia. Deus seja louvado. Eu vou adiantar um pouquinho. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Vou colocar aí para vocês. Só um minutinho. Pronto, chegou aí. Olha só, a Bíblia diz o seguinte. Ora, isso que eu já relatei para vocês. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vir, né, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos. E a Bíblia diz que e Tomé com eles. Nesse dia Tomé estava com eles. Amém? E as portas estavam trancadas. E veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, versículo 27. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha só o que Jesus está dizendo para Tomé: que não seja incrédulo, mas crente. Então, na visão de Jesus, amém? Aquele tipo de fé, esse tipo de atitude de Tomé é incredulidade. Eu sei que muitas pessoas acham que isso não tem nenhuma importância, mas tem. Amém? Tem toda a importância. Jesus disse: não seja incrédulo, mas seja crente. Porque na visão bíblica, na visão de Jesus, quem depende de coisas naturais para confirmar uma verdade da palavra, porque quando o próprio Senhor Jesus já havia dito sobre a ressurreição dele, Jesus já havia dito para Tomé e os discípulos que ele iria ressuscitar. Então a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa, ou pelo menos não deveria ser uma surpresa para os discípulos, porque Jesus, eu não tenho tempo aqui, mas Jesus por várias vezes começou a dizer sobre a ressurreição. Na verdade, não apenas dizer sobre a ressurreição, mas o próprio Senhor Jesus marcou um encontro com eles num determinado lugar. Jesus diz: olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, e eu vou morrer, e vou ressuscitar, e vou me encontrar com vocês em tal lugar, na Galileia. Então, Jesus marcou até um lugar para se encontrar com eles. Então, quando Jesus se apresenta para os discípulos, é claro que de uma certa forma eles ficaram surpresos, né? Mas Tomé ele foi além dessa surpresa, né? Tomé foi além disso tudo. Tomé diz: eu preciso de coisas naturais para confirmar. Amém? Ou seja, a palavra sozinha não é suficiente. Esse é o ponto. A fé de Tomé estava fundamentada em coisas naturais. Amém? Em situações, em comprovações físicas. Não é? Tomé disse: se eu não ver o sinal da mão dele, se eu não colocar a mão do seu lado, eu não vou crer. Então, trazendo para o nosso dia a dia hoje, nós podemos estar vivendo dessa mesma forma, dependendo de coisas para tentar, através disso, confirmar uma palavra. E tenha cuidado com isso. E eu vou colocar outro texto, amém? De Romanos, capítulo 4. Eu falei sobre que nós iríamos estudar a fé de Tomé e a fé de Abraão, amém? E a Bíblia diz, falando de Abraão, amém? Glória a Deus, versículo 16, está aparecendo para vocês aí, deixa eu ver, deixa eu só ajustar um pouquinho. Versículo 16 do livro de Romanos, amém? Diz assim a palavra: esta é a razão porque provém da fé, né? Olha só, vamos lá. Esta é a razão porque provém da fé, amém?
para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos da fé que teve Abraão, porque é pai de todos nós. Amém? Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, versículo 17? Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí. Amém? Perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança. Ou seja, Abraão, diferente de Noé, ele estava dependendo de alguma coisa física para comprovar a ressurreição de Jesus, não é? Abraão já foi o contrário. A Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança, ou seja, Abraão, em termos físicos, em termos naturais, Abraão não tinha nada que ele pudesse se apegar. Quando você vê a história de Abraão, quando você vê tudo o que aconteceu com Abraão, foi exatamente totalmente diferente de Tomé. Abraão, ele era velho, Sara também já era uma senhora de idade, e além da idade de Sara, existia a invalidez dela, né? Ela era estéril, não podia ter filho. Então, Abraão não tinha nada que segurasse a ele, que desse alguma, como é que eu posso dizer, alguma segurança, algum conforto de que aquilo iria acontecer. Ou seja, na verdade, diferente de Tomé, Abraão tinha tudo o contrário. Para Abraão, ele não tinha nada que desse a entender que aquilo iria acontecer. Naturalmente falando, Abraão estava cercado de evidências totalmente que contradizia aquilo que Deus havia dito. Você entende a diferença? Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu para vir ser. Você entende a diferença, como é importante nós aprendermos a crer, a usarmos a nossa fé? A Bíblia diz que Abraão creu para vir ser. Você precisa crer para vir ser. Aquilo que você espera ser, você só será se você aprender a crer, porque é a fé que vai te dar condições de ser. Então você pode ter na sua vida, assim como Abraão, evidências naturais que contradizem aquilo que você tem da palavra. Você tem na sua vida, por exemplo, tudo o contrário. Tudo indica que não vai dar certo. Tudo indica que você vai morrer dessa doença. Um exemplo que eu estou falando. Se você, por exemplo, está me ouvindo e tem uma doença. Então você tem exames que dizem que você está doente, e você tem o médico que diz, você tem uma infinidade de exames que dizem, está doente, não tem jeito, não tem cura. Amém? Esse é o diagnóstico. Isso é o que você tem como relato natural. É o que você tem como informação natural. Amém? Então, mas a palavra de Deus diz que Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Aí você diz, e agora o que eu faço? Você tem que crer para vir a ser. Assim como Abraão. Abraão tinha toda a evidência natural, não é, que comprovava que ele não seria isso, o que Deus havia dito. Mas a Bíblia diz que ele esperando contra a esperança, ou seja, e a fé, querido, te dá condições de lutar, de se posicionar contra tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que se levanta contra. Então tudo indica que não vai dar certo, tudo indica que não tem jeito, tudo indica que não tem como, mas a fé, ela te dá essa segurança. A fé, ela consegue te manter firme. Amém? E a diferença de Abraão e Tomé é isso. Tomé, ele diz, se eu não vir o sinal, se eu não colocar a mão, se eu não pegar nele, eu não vou crer. Se eu não vir, ou seja, se eu não olhar, se eu não enxergar, amém? Então, se eu não fizer isso, eu não vou crer. Isso foi Tomé. Quando o Senhor aparece para Tomé, o Senhor diz logo para ele, Tomé, coloque aqui a mão. E Tomé, quando viu o Senhor, diz, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí o Senhor fala para ele, porque você me viu, você acreditou?
Ou seja, você estava dependendo de uma evidência física para acreditar? Aí eu pergunto para você, querido, e você? A sua fé está fundamentada em evidências naturais? Você depende de coisas naturais para poder ter, como eu disse, ter certeza de que algo vai acontecer? Porque Abraão, ele foi exatamente diferente de Tomé. Abraão não tinha nada que assegurasse a ele que ele seria pai de numerosa nação. Não naturalmente falando, amém? Quando eu digo nada, nada, eu estou me referindo ao natural. Ele só envelheceu, né? A situação ficou pior ainda, porque se já era difícil ele ter um filho com Sara quando era novo, imagine agora idoso. Então, Abraão era idoso, Sara também. Sara era estéril e agora mais ainda, porque era uma senhora. E você sabe que as mulheres ela têm um período fértil, né, tem um tempo da vida dela que elas podem gerar um filho, e passou daquilo, elas entram num período que chamam menopausa e não tem mais como gerar filho. Então, se já era difícil, ficou mais difícil. Então, Abraão não tinha nada que ele pudesse se apegar. Então, por que a Bíblia diz que Abraão ele é um exemplo para nós de fé? Sabe por quê, querido? Porque diz aqui o versículo, deixa eu ver aqui, está aqui, no versículo 18 mesmo. O versículo 18 eu estava procurando, mas está aqui no versículo 18 mesmo. Eu quero que você atente para isso. Olha só o que está escrito aqui. Olha. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. O que é que Abraão estava agarrado, segundo lhe fora dito? Ou seja, uma palavra foi liberada da parte de Deus. Essa é a diferença da fé de Abraão e a fé de Tomé. Tomé precisava de evidências naturais para comprovar algo. Abraão não. Abraão não precisou disso, ou dependeu disso, ou dependia disso. Abraão se apegou à palavra e a palavra para ele foi suficiente. Você entende isso? A palavra era suficiente para Abraão. Ainda que o natural fosse o contrário daquilo que ele estava crendo, daquilo que ele tinha. E eu volto a falar, assista os vídeos anteriores se você não viu ainda. Fé não é uma crença remota, fé é uma convicção. A Bíblia diz que ele creu para vir a ser. Se você acha, querido, que a sua fé não é importante, se você acha que você crê ou não, a vontade de Deus vai se cumprir, bem, não é bem assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Eu posso mostrar aqui alguns depois, nessa questão da fé, o resultado da incredulidade. O que a incredulidade ela faz na vida de uma pessoa. Na verdade, você vê que Jesus ele corrige Tomé, diz, não seja incrédulo, seja crente. Ou seja, qual é a vontade do Senhor? Não ser incrédulo. E o que é ser incrédulo? Ser incrédulo é você ter uma palavra, mas essa palavra não ser suficiente. Ou seja, você dependa de evidências. Então você tem uma doença, por exemplo, um exemplo também, eu vou usar a doença como exemplo. Uma pessoa está doente e ela diz, eu tenho um diagnóstico de doença. Amém? Então a doença é incurável. Um exemplo. Então, mas a Bíblia diz que Jesus levou as nossas dores e enfermidades. É o que a palavra de Deus diz. Aí você ora, faz uma oração e você diz assim, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. Então você começa a aplicar a sua fé ali, você diz, obrigado Senhor, e começa a caminhar em cima dessa palavra. Obrigado Jesus por ter levado as minhas dores e enfermidades, e você continua andando em fé, caminhando em fé dessa forma. E você, obrigado Senhor, porque o Senhor levou minhas dores e enfermidades. Aí o que é que acontece? Aí você vai no médico. Aí o médico faz um novo exame e diz, rapaz, se agravou ainda mais. A doença, o tumor cresceu. A doença, não é? Ficou mais séria ainda. Aí você diz, rapaz, eu achava que esse negócio de fé funcionava, mas estou vendo que não funciona. Você entende isso? Então, você, ao receber uma notícia dessa, um diagnóstico como esse, você diz, a palavra não funciona. Então, no fundo, você está ainda no mesmo nível de Tomé.
Ou seja, isso ainda é incredulidade. Fé é quando você, por exemplo, vamos imaginar o mesmo cenário, você chega para o mesmo médico, uma outra pessoa, e o médico diz assim, rapaz, o tumor ainda está lá e o tumor ainda está crescendo. Ainda cresceu o tumor ainda, a doença só se agravou. E você diz, fique tranquilo, doutor, isso é questão de dias, isso vai desaparecer. Isso vai desaparecer. Você entende isso? Ou seja, aquele relatório médico não te afetou, não, de forma nenhuma, penetrou em você ao ponto de fazer você ficar mal, ou ficar deprimido, né, e duvidar da palavra, duvidar do que Deus disse, duvidar da sua fé. Porque o que é que acontece? Tem pessoas que elas dizem que eu estou crendo em algo, mas quando as evidências se demonstram o contrário, ou seja, quando o vento sobre o contrário, elas dizem, rapaz, eu pensei que essa questão de oração funcionava, eu achei que essa questão de fé era real, eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, em detrimento a um relatório, a um diagnóstico natural, elas invalidam a fé dela na palavra. Você entende isso? Então, querido, não importa se o relatório, um relatório médico ou qualquer outro relatório, é positivo ou negativo. Você não depende disso. A sua fé não pode depender disso. A sua fé não pode estar dependente disso. Isso tem o seu lugar, mas a sua fé só pode ter um único endereço, é a palavra de Deus. Se Deus disse, você acredita nisso com todas as suas forças, independente daquilo que aconteça ao seu redor. Os teus olhos estão unicamente, totalmente, exclusivamente naquilo que Deus diz. E assim foi o caso de Abraão. Abraão, ele andou dessa forma. Ele andou e quanto mais os dias passavam, mais evidente ficava de forma natural que ele não seria pai. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava, mais difícil se tornava a situação dele, não é? Ele envelhecendo cada vez mais, então ficava muito mais evidente o quê? Em termos naturais, em termos físicos, qual era a evidência mais predominante? Que ele não seria pai. Mas só que dentro dele existia outra evidência. Dentro dele existia uma outra coisa. Dentro dele existia uma palavra. Existia uma certeza. E a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa por incredulidade, diz o versículo 20. Mas pela fé se fortaleceu. A fé, ela nos fortalece para permanecer, querido. A fé, pela fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É muito importante você ter cuidado para que você não esteja andando na fé de Tomé, achando que isso é fé, quando na verdade o próprio Senhor Jesus disse, não seja incrédulo. Ou seja, se você depende do natural, se você depende de evidências naturais, Jesus disse que isso é incredulidade. Amém? Se você depende de um exame médico para te dar alguma esperança com respeito à cura, se você depende, eu estou falando depender, amém? Tem pessoas que se elas forem no médico e se o médico disser alguma coisa que elas não estão bem, o mundo se acaba. Por quê? Porque elas dependem daquilo. Ou seja, elas estão seguras naquilo. E se o médico diz, está tudo bem, ela, que foi? Estou bem. O médico disse, está tudo bem. Eu sei que nós precisamos dos médicos, amém? Não estou de forma nenhuma invalidando o trabalho dos médicos. Eu não estou dizendo para você não ir aos médicos. Não estou de forma nenhuma dizendo isso e incentivando a você a isso. Eu só estou dizendo o seguinte, eles são homens e como homens, amém, eles são falhos. Mas existe uma verdade, se você crer em Deus, se você crer no que a palavra de Deus diz, só existe um que nunca muda, é invariável, não existe mudança nele, que é o Senhor. E ele diz em sua palavra que céus e terras passarão, mas aquilo que ele disse jamais passará. Então o que ele diz, ele se compromete em cumprir. Então quando você firma a sua vida sobre essa palavra, você estará sempre caminhando bem. Porque você não depende do natural, você não depende de um relatório médico, você não depende de um diagnóstico financeiro, de um diagnóstico do país. Ah, o país vai quebrar, ah, a economia do país está ruim. Você não depende disso. Essas coisas podem de alguma forma te afetar? Sim ou não? Porque com Deus, Deus não tem problema com isso. Deus sustentou uma multidão no deserto.
Então, uma crise financeira pode afetar muita gente? Pode, mas se você ficar firme em Deus, se você crê no Deus que supre nossas necessidades, se você crê no que a palavra de Deus disse, Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você crê nisso, isso não é uma frase bonita, é uma verdade. E se você crê nisso, você pode estar num deserto, assim como o povo de Deus estava no deserto. Mas no deserto, a água saiu da rocha. As roupas e as sandálias não se desgastavam. Amém? O maná vinha do céu, carne aparecia. Então, Deus sustenta. Deus não tem problema com isso. Deus não tem nenhum problema em manter, sustentar. Amém? Nós podemos ver na palavra N testemunhos, N passagens, não é? Inúmeras passagens mostrando isso. Um Deus que cuida, um Deus que supre. Agora a questão é, eu creio nisso? Porque a Bíblia mostrar isso é uma coisa. Agora, o quanto eu acredito, tenho convicção disso, é outra coisa. Isso é o meu papel e o seu papel. Amém, queridos? Então, a fé de Tomé e a fé de Abraão. Aí eu e você, nós temos a escolha diária que tipo de fé nós andaremos. Se nós iremos depender de coisas naturais, se nós iremos depender, eu não estou falando contra médico, exames e nada, dizendo para você não ir fazer o exame, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, não dependa disso. Não coloque o teu coração naquilo. Amém? Coloque o teu coração no Senhor. Porque o Senhor, ele tem poder para curar, para libertar, para transformar, para ressuscitar. Então, é nele que eu devo colocar a minha total e completa confiança. Amém? Então, queridos, estou finalizando. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa palavra de alguma forma tenha te alcançado. Amém? E se você foi alcançado por essa palavra, eu quero pedir para você, antes de finalizar, não deixar de se inscrever, de deixar o seu sininho, acionar o sininho e compartilhar. Amém, querido? Deixe seu joinha também e compartilha nas suas redes sociais, seus amigos. Amém? Então, um forte abraço a todos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Não sei que horas você está me assistindo. Então, até logo mais. Fica na paz. Um forte abraço, queridos. Deus abençoe.